Olá, pessoal. Estamos aqui começando mais um Toque Funcional. Hoje, gravando via Zoom, porque quando a gente faz gravação ao vivo, não é possível estabelecer um distanciamento social adequado nessa fase tão terrível que a gente está passando, né? Então, decidimos fazer a gravação via Zoom, mas o conteúdo está aqui para vocês da mesma forma, ok? E hoje a gente vai conversar sobre um tema importante. E a pergunta que a gente vai fazer é possível remodelar os ossos da face? Onde precisamos agir? Ok? Então, vamos tentar responder onde a gente precisa agir para remodelar os ossos da face. Eu gostaria de reforçar aqui para quem me ouve que eu me dedico a estudar a fisiologia óssea há mais de 20 anos, tá? Eu fiz doutorado, pós-doutorado júnior como bolsista do CNPq, pós-doc sênior como bolsista da FAPEMI, que é a agência de fomento de pesquisa aqui de Minas Gerais. Fui e sou pesquisador convidado em várias universidades pelo mundo, na Turquia, na Grécia, Portugal, Colômbia. Então, quando eu converso com vocês a respeito de fisiologia óssea, eu estou falando de um lugar ao qual eu me dedico muito, né? São mais de 20 anos dedicados a estudar fisiologia óssea, tá bom? Só para que vocês entendam que o que eu estou falando não é baseado em uma opinião minha, é baseado no que a ciência está sempre dizendo e postulando, né? A fisiologia óssea, ela é muito complexa, mas muito complexa, tá? E ela depende de muitos fatores. Então, a gente sempre negligencia muito a questão do osso, acho que é um tecido rígido que sustenta e tal. Não, é muito mais complexo do que isso, tá? Existem no organismo 5 diferentes tipos de ossos, ok? Cada um responde de forma diferenciada à carga que é exercida sobre ele, ok? Mas todos precisam de carga para estabelecerem sua forma, porque essa é uma premissa que a gente sempre tem que lembrar. Osso sem carga não existe. Se não tiver uma carga em cima, o osso vai embora, né? A gente sempre brinca a respeito da questão dos astronautas, né? Vão para lá, ficam sem gravidade, não tem carga em cima, e aí o que acontece? Entra num quadro semelhante à osteoporose. Hipomineralização, porque não tem carga sendo exercida. O osso não funciona sem carga, ok? Existem, além disso, 2 formas de ossificação no organismo. A ossificação intramembranosa e a ossificação endocondral. Então, a ossificação intramembranosa é aquela que acontece sem depender de um molde de cartilagem. E a endocondral, o próprio nome já está dizendo, dentro de uma cartilagem, condros é cartilagem, é aquela que acontece a partir de um molde cartilaginoso. Além disso, a gente tem que lembrar que esse tipo de ossificação endocondral, ele acontece em 2 tipos diferentes de cartilagem que existem no organismo. A cartilagem primária e a cartilagem secundária. A cartilagem primária é aquela que existe por um tempo, dá origem ao osso, terminou de fazer o serviço dela, acabou, ela para. E a cartilagem secundária é aquela que permanece ao longo da vida, durante toda a vida, com capacidade responsiva, não só a um estímulo funcional, mas também ao estímulo hormonal. Então, para o resto da vida, estimulou naquela região que tem uma cartilagem secundária, a gente vai ter uma resposta remodelativa, tá? Então, é importante diferenciar essas 2 cartilagens. Então, já deu para entender que não dá para generalizar o que acontece nos tecidos ósseos, né? A gente tem cinco tipos de ossos. Desses 5 tipos de ossos, a gente tem 2 tipos de ossificação e dentro de uma ossificação endocondral, a gente tem 2 tipos de cartilagem. Então, isso tudo faz
uma gama enorme de possibilidades de respostas ósseas que a gente vai ter no nosso organismo frente às demandas que forem aparecendo, ok? Além disso, a gente precisa lembrar que o ponto de conexão entre os tecidos moles e os ossos, ele é chamado de êntese, ok? As ênteses são exatamente os locais onde os tecidos moles se conectam com os dentes. Que tecidos moles? Músculo, tendão, ligamento, fáscia, eles se conectam com os ossos. Cada ponto de conexão é mediado por uma região chamada êntese. E existem 3 diferentes tipos de ênteses no organismo, e cada uma vai transmitir o estímulo mecânico de forma completamente diferenciada, gerando respostas também diferenciadas em termos remodelativos, ok? Então, falar de remodelamento ósseo não é uma coisa tão simples como muita gente pode pensar. Existem muitos fatores envolvidos que vão gerar características específicas e inerentes a cada osso que a gente tem no nosso corpo, ok? Existem, então, 3 tipos diferentes de ênteses no organismo. A fibrose direta, que é uma êntese que a gente pode dar como exemplo do ligamento periodontal, ou seja, as fibras saem de uma região e entram direto na outra sem ter que passar por nenhuma membrana. A outra êntese fibrosa é a êntese fibrosa via periósteo. Então, tem as fibras da êntese se conectam no periósteo e o periósteo é que joga a informação de recebimento de carga para o tecido ósseo. E a outra é a êntese fibrocartilaginosa, que vai estar relacionada com aquelas regiões de ossificação endocondral. Ok? Então, são 3 tipos completamente diversos, né, que a gente tem no organismo. Então, a gente precisa perguntar sempre uma coisa quando nós estamos pensando em ossificação. Quem se forma primeiro, o osso ou o tecido mole? Então, tem uma foto muito famosa, né, que os ortopedistas funcionais gostam muito, né, porque ela é muito interessante. Então, a gente precisa entender que, primeiro, houve a formação do tecido linfático, depois o tecido circulatório, né? Então, a gente teve vasos e nervos se formando com o sangue. Depois, nós vamos ter a formação do tecido nervoso, depois do tecido muscular e, por último, que vai ser o tecido ósseo. E esse tecido ósseo, ele depende 100% do funcionamento disso tudo que está para trás. Se isso tudo aqui não estiver dando um estímulo adequado aqui, nós não vamos ter uma formação óssea de qualidade, ok? E principalmente isso aqui, ó, os tecidos ósseos é que formam, que geram, né, a carga necessária em cima do osso para conformar, né, o esqueleto, tá? Então, onde que a gente vai ter remodelação? Aqui na região onde a gente trabalha. Onde que a gente vai ter remodelação? Aqui tudo, onde tiver uma êntese, ou seja, onde tiver um músculo, um ligamento, uma fáscia ou um tendão conectado no osso e isso sofrer estímulos diferenciados, onde tiver isso, a gente vai ter remodelação em cada uma dessas regiões, ok? Nós temos que esquecer essa conversa de que crescimento mandibular ocorre por causa do crescimento na articulação temporomandibular. Então, eu não posso usar um aparelho ortopédico funcional e falar que vai crescer a mandíbula, porque vai crescer muito pouco aqui e o que eu observo não é estável e não sei o quê. Tem tanta conversa fiada, mas tanta conversa fiada, que não está embasada em ciência, que é irritante, né? Assim, desesperador, tá? A articulação temporomandibular sofre ossificação endocondral, a articulação temporomandibular tem uma cartilagem secundária que permanece a vida toda responsiva a estímulo, então não para de ter estímulo durante a vida toda. É óbvio que o turnover ósseo ele tem um limite, não vai ser uma quantidade enorme, né? Mas
continua responsivo para o resto da vida, ok? Mas toda essa região aqui vai remodelar dependendo do estímulo que está sendo usado. Então, se o músculo está tensionando mais ou menos, se o tendão está tensionando mais ou menos, se o ligamento está tensionando mais ou menos, a gente vai ter remodelação em cada uma das ênteses que a gente tiver aqui nessa ligação de todos os músculos que compõem a região craniofacial, ok? Bom, então, onde que a gente vai ter remodelação? Em todas as ênteses, todas. Só que no côndilo a gente tem mais de uma. A gente tem a êntese fibrocartilaginosa na região da cartilagem secundária, mas a gente tem outras ênteses aqui na região toda do resto dos músculos que estão ali na periferia, ok? Então, ali nós vamos ter remodelação de várias ordens. É importante que a gente pense nisso e entenda, tá? Portanto, a face se remodela como um todo quando fazemos uma mudança de postura de mandíbula e língua. A ortopedia funcional dos maxilares, ela se baseia em mudança de postura. Então, quando a gente faz uma mudança de postura de mandíbula ou língua, a gente está fazendo uma remodelação na face como um todo. A mudança de postura é a principal premissa de uma intervenção ortopédica funcional. Eu não trabalho com ortopedia funcional dos maxilares se eu não fizer uma mudança de postura, ok? Por que ainda tantos colegas dentistas preferem insistir que ortopedia funcional não existe? Exatamente porque eles são dentistas. O que quer dizer isso? Pensa em dente. Então, é necessário que a gente pense além do dente, ok? Em 2007, eu li esse trabalho aqui, interessantíssimo, que já naquela época ele dizia o seguinte, eu vou relatar aqui para vocês. Ele dizia o seguinte: os trabalhos que afirmam que não se podia alterar o tamanho da mandíbula eram extremamente míopes, ok? Foi um artigo publicado, eu vou voltar aqui só porque eu esqueci de referenciar isso. Foi publicado nesse Journal of Evidence-Based Dentistry Practicing, ok? Ou seja, é um jornal que se dedica a analisar as práticas baseadas em evidências que estão sendo preconizadas, ok? E aí, o que ele falou? Que os trabalhos que afirmavam que não se podia alterar o tamanho da mandíbula eram extremamente míopes, baseados em medidas cefalométricas lineares, e não consideravam a mudança de forma total e a realocação das estruturas, né, na hora de considerar o remodelamento que acontecia aqui. Então, isso em 2007, esse trabalho falava isso. E até hoje está aqui, ó, copiei aqui só para vocês verem que o que eu escrevi aqui está escrito de cá, tá? Desde aquela 2007, gente, quantos anos já tem isso? E ainda a gente permanece com uma série de colegas afirmando isso, né? É irritante a gente pensar, está na literatura, basta procurar, né? E existem muitas avaliações míopes daquilo que está sendo investigado, os trabalhos que estão sendo considerados têm uma visão míope, cheia de vieses, isso não pode, né? Vamos discutir um caso aqui que está publicado nesse artigo a seguir. Ó, foi um artigo onde foi publicado 2 casos tratados por essa minha aluna da Turquia, com a ajuda da Banu, que é a outra amiga, professora, e eu orientei a escrita, ok? Então, esse é o paciente que está sendo descrito lá nesse caso, né? Então, estamos vendo, né? Como que era a situação. No caso, o foco do artigo era como ele tinha um comportamento completamente alterado, o emocional dele era completamente alterado por causa da maloclusão que ele apresentava. E esse vai ser o tema do próximo toque funcional que a gente vai conversar. Mas, enfim, aqui está a radiografia inicial dele, a gente pode ver, né, que tinha uma alteração significativa
tá? Inclinação dentária, e alguém sempre vai poder falar assim, ah, mas olha só, a discrepância óssea entre maxila e mandíbula é muito pequena. Nessa radiografia, sim, mas a gente tem que lembrar que ele tinha uma mordida profunda gigantesca. E quando essa mordida profunda fosse corrigida, essa discrepância anterior-posterior ia aumentar, porque essa mandíbula ia rodar para trás, tá certo? Então, isso que a gente está vendo é uma posição estática, não é uma posição com análise funcional, né? Então, essa era a radiografia inicial dele. Aqui a gente está vendo o overjet gigantesco que ele apresentava, de uma outra visão, os modelos dele, e esse era o sorriso dele, e ele era o bagunceiro, não prestava atenção na aula, enfim. E a gente vê que tem um reto posicionamento dessa mandíbula, né, grande aqui, né? Depois do tratamento, a gente tem essa radiografia e essa panorâmica, ok? Pós-tratamento, vamos lá. E isso demorou 10 meses de intervenção ortopédica funcional, ok? Feito pela minha aluna, não é trabalho meu, é trabalho de aluno. Eu tenho orgulho, mas um orgulho tão grande dos trabalhos dos meus alunos, né? Porque o que engrandece qualquer professor é ver que o seu aluno está caminhando com as próprias pernas, né? Então, eu tenho muito orgulho. 10 meses só de tratamento estava nessa situação. E aqui a gente vê o antes e o depois, né? Olha, o antes e o depois. Agora vamos ver uma coisa aqui. Eu fiz isso não é uma cefalometria. Eu coloquei algumas paralelas aqui para que a gente possa entender o que aconteceu com essa região aqui. Veja bem, os dois crânios estão posicionados na mesma altura, ok? E essa linha está passando na região mais ou menos do mentão aqui. Olha a distância que eu tenho disso aqui. Ou seja, mesmo que alguém venha me dizer, não aumentou o tamanho da mandíbula. Ô, gente, por favor, vamos pensar o tanto que essa mandíbula se remodelou completamente em todas as dimensões para dar uma condição funcional para esse paciente completamente diferente. Não adianta me vir com o trabalho que vai medir essa distância daqui a aqui só, mas só aumentou 3 milímetros, isso não faz diferença nenhuma. Mas não foi só isso que aconteceu. Aconteceu muito mais coisa. Todo o processo crâniofacial foi alterado, principalmente essa região aqui, e deu condição a esse paciente de estar com uma situação completamente diferenciada. Então, aqui é a fotografia do paciente após, mudou completamente a questão emocional dele, dessa situação para essa, né? Fecha a boca, não tem dente para fora mais, e voltou a estudar muito e voltou a ter um comportamento bastante razoável. Então, o mais importante não é pensar o que eu posso fazer com a ortopedia funcional dos maxilares. A pergunta correta é: o que a ortopedia funcional dos maxilares pode fazer pelos meus pacientes? Essa é a pergunta correta e é meu toque funcional de hoje. Aproveito para pedir desculpa pelo cachorro latindo, porque quando a gente grava em casa, tem esses inconvenientes. Mas tudo faz parte, a gente está aqui entre amigos e o meu recado é esse. O que a ortopedia funcional dos maxilares pode fazer pelo seu paciente? Pense nisso, isso é que é o mais relevante, tá? O que ele pode fazer pelo seu paciente? A gente se vê semana que vem.